Pai Senhor Jesus, uma manhã abençoada para vocês de sábado, hoje, dia 16 de agosto. Que o Senhor venha falar conosco, meus irmãos, através dessa mensagem. Peço que vocês dêem o like, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Vocês têm duas formas de abençoar esse canal, através do clube de membros, clicando no botão assinar, ou através de semear nesse canal, nesse ministério, pelas informações que eu disponibilizo aqui embaixo para os irmãos. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. A palavra vai dizer em Juízes capítulo 5, ali por volta do versículo 20, no Cântico de Débora, ela fala que as estrelas pelejaram. E eu acho bem interessante essa expressão, né? E aqui eu vou contextualizar e voltar na expressão. Eles estavam numa guerra que estava durando, um inimigo que se levantava por anos, por décadas, né? Então essa guerra perdurava. E o inimigo ele tinha sempre o mesmo caminho, ele tinha sempre uma mesma forma de invadir o território de Israel, de destruir, de atacar, né, ali e saquear o povo de Deus. E essa miséria espiritual deles, essa miséria também material de ser saqueado, isso veio porque eles se distanciaram, se afastaram. Todas as vezes que Israel se afastava do Senhor, todas as vezes que Israel se afastava dos caminhos de Deus, isso acontecia. O inimigo ele se levantava de maneira, quer fosse através dos filisteus, dos midianitas, dos amalequitas. Nesse caso foi através dos cananeus, né? Um povo meio genérico que habitava ali naquelas terras. E aí o que acontece? Né? O Senhor ele vai e direciona Débora, direciona Baraque para que eles entrem, né, nessa situação, um como líder e o outro como profeta, Débora como profetisa. E o Senhor começa a operar, o Senhor começa ali a operar um grande livramento e há uma vitória no campo de batalha. Cícera e Jabim, que era o rei e o general cananeu, eles são vencidos. Foi uma daquelas batalhas impossíveis, uma daquelas batalhas que, humanamente falando, não havia possibilidade de se vencer, mas Deus ele fez com que o ribeiro de Quisson, as águas do ribeiro transbordassem, e quando Cícera, com os seus carros ferrados, as suas carruagens de ferro, tentou atravessar o ribeiro como era de costume, sempre por ali, pelo mesmo lugar. A palavra diz que o rio ele transbordou devido à chuva e os carros se atolaram e se quebraram no meio do ribeiro de Quisson. Então aquilo que veio do céu, irmão, a chuva foi o fator determinante, a intervenção de Deus, aquilo que Deus usou para anular toda a estratégia do mal. Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. A bênção nossa, a saída, o escape para batalhas espirituais que enfrentamos, vem do céu, vem do Senhor. Sempre será a provisão da graça divina, sempre será a intervenção e o livramento do Senhor. E é uma batalha, e aí no Cântico de Débora ela fala sobre isso, né? E aí fica claro que é uma batalha que se deu no plano terrestre, mas também era uma batalha que tinha ali um reflexo no mundo espiritual, né? E ela clama ao Senhor no seu cântico. E em Juízes capítulo 5, versículo 20, ela diz: desde os céus pelejam as estrelas. Ou seja, foi uma guerra espiritual, uma guerra que envolveu o mundo espiritual. E não é diferente as guerras que nós enfrentamos. O problema é que nós nem sempre conseguimos entender isso, ou demoramos para entender. E nessa demora para entender realmente o cenário, a gente começa a usar recursos humanos para resolver, soluções humanas, né? A discussão, as estratégias humanas, os planos humanos, para tentar de alguma forma sair de uma situação de dificuldade que o inimigo criou, que é espiritual. Ainda que seja com uma outra pessoa, ainda que seja num ambiente normal, cotidiano, como trabalho, como igreja, como dentro de casa, são batalhas espirituais que se apresentam, onde o inimigo ele repete um padrão. Essa batalha dos cananeus, há 20 anos, eles entravam pela parte do rio, pela parte mais fraca da fronteira, que era o ribeiro de Quisson, que era um rio onde a água era bem pouquinha, sabe? Talvez ele batesse no máximo até o joelho, e era por ali, sempre por ali, por aquele ribeiro que eles entravam. O inimigo sempre vai entrar talvez ali no lugar mais frágil, sabe? Na parte mais frágil da nossa vida. É ali, é justamente ali que ele vai entrar, é justamente ali que ele vai ter a legalidade, é justamente ali que ele vai ter
a possibilidade de ganhar o terreno do nosso coração. Agora, tudo mudou quando o Senhor mandou a chuva do céu. E aí a rasante, o volume de águas daquele rio mudou completamente. Quanto maior a nossa conexão com Deus, quanto maior a nossa profundidade, a profundidade da busca espiritual, quanto mais cheios estivermos do Espírito Santo, meus irmãos, mais difícil, impossível para o inimigo ganhar terreno. Fica impossível para o inimigo acessar o interior da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa, da nossa família. Então, foi uma batalha espiritual. E isso que você está passando, talvez isso que você esteja enfrentando, e aí muitos irmãos aqui nessa manhã de sábado, que vieram de uma semana difícil, uma sexta-feira, talvez ontem, durante a madrugada, durante a noite, as suas orações foram: Senhor, eu não dou conta mais, eu não aguento mais, eu não suporto esse cenário, essa situação. Israel também estava assim, já empobrecidos, já humilhados, oprimidos há décadas. Chega um ponto em que isso gera em nós um clamor, e é o clamor da alma, né? O clamor da angústia, o clamor do desespero por ver uma situação, e aqui é o ponto onde o inimigo ele repete padrões. E aí você se sente num ciclo contínuo de derrotas, um ciclo contínuo onde as coisas não dão certo, onde nada acontece, onde, sabe, de novo e de novo e de novo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Só que mediante um clamor sincero, mediante o quebrantamento do povo, o reconhecimento do pecado, da distância que eles tinham de Deus naquele momento, do quanto eles se afastaram dos planos do Senhor, à medida que eles reconheceram isso, à medida que eles entenderam isso e clamaram ao Senhor, Deus enviou uma solução. Uma, não duas, Débora e Baraque. Deus enviou líderes, Deus enviou recursos, Deus enviou meios, uma saída, um escape. Você não tem muito o que fazer, a não ser aquilo que talvez você já esteja fazendo, e aquilo que, se você não estiver, faça para ontem. Se derrama no altar do Senhor. Continue. Deus vai solucionar. De onde virá, não importa. Questionamos, né? De onde me virá o meu socorro? Virá do Senhor. Não sabemos de que maneira Deus vai usar, de que recurso, quem será usado, não dá para saber. Agora, o que eu posso te afirmar nessa manhã é que o Senhor mandará a provisão, Deus mandará a solução, Deus mandará o escape, Deus mandará o livramento. E o inimigo não vai mais triunfar no campo da sua vida, no campo dos teus sonhos, no campo dos teus projetos, não mais. Então clama, minha irmã, clama, meu irmão. O cântico de Débora foi um cântico de vitória. Desde os céus pelejam as estrelas, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Desde os céus é do Senhor, desde os céus pelejam as estrelas ao mover no mundo espiritual, para que nesse campo de batalha você saia com a vitória. Que Deus abençoe vocês nesse dia, nesse sábado. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.